Muito boa tarde, estamos começando mais um Cá Entre Nós aqui na Rádio Sarandi, hoje dia 15 de outubro, e o Cá Entre Nós chega sempre com o apoio de Sicredi. Atenção, produtor rural, os recursos do Plano Safra estão disponíveis no Sicredi. Você pode conversar com os gerentes em qualquer uma das agências e começar o seu planejamento. Sicredi é ter com quem contar. Também contamos com o apoio de Coprel Telecom. Não dá mais para internet decidir onde você pode se conectar dentro de casa, não é mesmo? Com os planos Prime da Coprel Telecom, você tem internet em toda a casa. Planos de até 1 GB de velocidade para você assistir, trabalhar, estudar e se divertir sem travar. Ligue ou mande um WhatsApp para 0800 039 0039 e tenha hoje mesmo toda essa conexão. Coprel Telecom, conectando você ao futuro. A partir desse momento, as pessoas também podem nos assistir através do Facebook aí da Rádio Sarandi. Lembrando que todos os programas, eles ficam disponíveis também no nosso YouTube. Pode ir lá, deixar o seu comentário, o seu parabéns, porque hoje é o dia do professor e eu estou recebendo uma professora, foi minha professora, anos depois aí fui prof da sua filha e dela também, né, com as aulas de dança aí, então a gente tem aí uma história ligada, né, a essa profissão. Seja bem-vinda, Lidiane Polete, Peronde, Polete, eu sempre troco os dois. Mas seja bem-vinda, que bom que tu aceitou vir aqui na Rádio Sarandi falar, hoje num dia tão especial, né, que é o dia do professor. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Ale. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Sarandi. Tu sabe, né? Quando tu me perguntou, né, se eu aceitava esse convite, eu fiquei receosa, né? Nervosa. Mas, assim, estou muito feliz, tá? Estou muito feliz pelo convite, sendo o dia do professor, essa profissão que eu escolhi, que eu amo ela. E é uma oportunidade também, você me fez recordar a minha história, né? Então, eu tenho momentos que eu acho que eu posso compartilhar aqui, que as pessoas podem também pensar nas suas vidas aí. E se inspirar, se inspirar, né? Quem sabe. Quantos anos de profissão, professora? 23 anos. 23 anos. Mas para a gente situar um pouco o pessoal que está nos acompanhando pelo rádio, pelo Facebook também, de onde você vem, né? Vamos tentar entender onde surgiu esse teu desejo aí por trabalhar como professora. Quem é a tua família? Onde você nasceu? Eu nasci aqui em Sarandi, mas fui criada e vivi toda a minha infância em Rondinha. Eu sou filha de Décio Peronde e Odila Sabe. Não tenho irmãos, mas sempre fui criada assim com meus primos, minhas amigas, vizinhas, né? E sempre fui rodeada de animais, né? Que vem o meu gosto aí também, pela questão da proteção animal. E tenho 46 anos, vim morar em Sarandi fazem 14 anos. Sou casada com Anderley Fábio Polete, mais conhecido como Preto. Ninguém conhece ele pelo nome. Sou mãe da Lívia e do Augusto. E também sou mãe de pet. Temos a Meg também. Lá na tua infância, assim, o que tu costumava brincar? Qual a tua memória afetiva da infância, daquela época de escola que a gente guarda bastante, né? Aí dos primeiros amigos. Qual a tua memória afetiva daquela época? Ai, a questão, assim, de estar no livre, né? Que eu vejo que os meus filhos, assim, é mais restrito. A gente tinha mais liberdade, a gente brincava muito na rua, né? Então, isso são lembranças, assim, de a gente fazendo isso, assim, brincando na rua, né? E agora eu vou te entregar para quem é teu aluno hoje, né? Ou para quem já foi teu aluno, assim como eu. Como é que você era como aluna? Ai, eu, assim... Fala a verdade. Eu era uma boa aluna, bem quietinha, acho que não tive problemas, assim, né? E logo, assim, eu já entendi que a minha cabeça era nas exatas, né? Ah, é? Sim, eu tenho aquela questão eu sempre fui apaixonada pela matemática, assim, e olhava as minhas profs de matemática de uma forma diferente. Né? Eu me apaixonei por elas. Então, assim, ali no ensino fundamental, né? Eu fiz ali o início ali numa escola de irmãs, né? O pré-jardim. Depois eu fui para a escola estadual Condedeu, né? E fiquei até
o nono ano ali, né? Então, assim, eu lembro disso, né? Do gostar da matemática, de ajudar os meus colegas, e eu digo isso para os meus alunos hoje. Quando você ensina outra pessoa, você aprende 2 vezes. Sim. Então, assim, eu ajudava, assim, meus colegas, né? Lembro que pela facilidade que eu tinha na matemática. Daí é só na matemática. E já foi na mais difícil, indo, né? hein? Já foi na mais difícil Isso. aí, porque tu falou, né, que tu via as tuas profs aí com um olhar diferente. Eu Sim. via com... Eu tinha medo das aulas de matemática. A maioria tem. Que eu não era nada de exatas, né? Eu lembro, assim, que era sempre a mais temida, Sim, né? A ainda matemática... Ainda é. E como é que foi essa tua escolha pelo magistério, por seguir a profissão de professora? Porque a gente até comentou isso antes de começar, né? Antigamente até as meninas seguiam esse caminho naturalmente. Chegava no ensino médio, optava pelo magistério, e hoje em dia é muito mais difícil, né, isso acontecer. Como é que foi a tua escolha pessoalmente? Assim? Então, quando eu concluí na época era 8ª série, né? Agora é 9º ano. Eu acho assim que a primeira escolha do estudante, né? A primeira escolha dele. Porque antes os pais iam, né, indicando e tal. E aí chega no ensino médio, você tem que optar, né? Eu não tinha dúvidas. Minha mãe era professora, tias professoras, então primas professoras. Então, eu não tinha dúvidas. Eu ia fazer magistério, né? Agora se chama curso normal, né? Então, eu bato muito nessa tecla com os alunos do 9º ano, né? Você fazer o curso normal não significa que você vai ser professor. Ele vai te dar uma base muito melhor sabe? Ele tem algumas habilidades que você vai trabalhar ali, porque desde o 1º ano você já tem o contato com as crianças. Então, a gente leva, às vezes, profissionais para conversar com os nossos alunos de 9º ano, e nós levamos uma menina, uma engenheira, né? E ela disse assim, ela fez magistério, né? E ela disse que no 1º ano de faculdade dela, ela foi fazer uma apresentação de um trabalho. Ela disse que os colegas não piscavam, e o professor, no final, disse assim, você fez magistério, né? Então, assim, você já chega mais preparado também para uma universidade. E nós temos aqui em Rondinha, né, o curso normal da Escola Condedeu, tem transporte, pessoal daqui de Sarandi, da região, né, tem muitos alunos que vão, que nem você disse, a procura agora é menor, talvez por essa desvalorização também, né, porque a gente já não é tão valorizado uma vez, é professora, né, a gente, hoje em dia, né, não tem essa valorização. Então, um pouco por causa disso, outra porque exige muito mais do aluno, né? Porque tem uma carga horária, assim, maior, mais trabalhos para fazer, extra, né? Então, assim, exige. Mas é um desafio que eles precisam tomar coragem, né? Sempre digo para eles, vai com medo. Tem que ir com medo, tô aqui com medo. E é como tu destacou, né? Uma baita preparação aí, para seja o que a pessoa decidir fazer depois, né, Lidy? O que assim, de habilidades te trouxe o magistério? Quem sabe até para inspirar o pessoal aí que está ouvindo. Eu acho que a comunicação, né? Você conseguir conversar, né? Falar em público, na tua organização, no teu comprometimento, né? Então, assim, tem essas... mais, né? Talvez agora eu não lembre, né? Mas e você citou postura, também, né? Acho que acredito que é importante também. Citou também, né, o contato, por exemplo, no exemplo que tu deu, né, da engenheira com crianças. Você tem que aprender a dominar essas crianças ali. Talvez é uma forma de comunicar diferente, porque lá no mercado de trabalho depois nós vamos falar com públicos diferentes, e adaptar a conversa para cada tipo de pessoa, né? Também é uma baita habilidade. E nós depois eu vou contar um pouquinho ali da cooperativa que faz parte, e daí os alunos, às vezes elas têm que fazer algum comunicado, né, convidar ou mostrar algum trabalho deles, então eles têm que ir do pré, nas salas do pré até o 9º ano. E eu acho tão interessante que elas sabem, elas já se posicionam e já sabem como que eles falam com os maiores e como que eles falam com os menores, né? Então, isso é algo também, uma habilidade ali bem importante, né? Saber com que público você está trabalhando e se comunicando. E depois migrar para a matemática foi
uma escolha bem fácil para ti, então, Isso, da faculdade. eu tinha um quesinho assim com a veterinária, né? Mas aí, quando eu vi que era cirurgia, era mais uma parte... Não, não é. Então, de todas as licenciaturas, lógico que eu escolhi a matemática. A UPF tinha matemática de manhã em julho, quem fazia vestibular, de manhã, e fazia em janeiro era à noite. E eu fiz em julho, porque eu fiz o estágio no magistério, no curso normal, e aí depois eu fiz, então eu tinha que ir de manhã. Então eu trabalhei, desculpa. Fui morar em Passo Fundo, não trabalhava, no segundo semestre da faculdade surgiu a oportunidade não sei em que momento alguém falou que tinha um laboratório de matemática desativado no prédio. E eu pedi para uma prof para nós ir lá ver e tal, e eu disse, prof, eu não estou trabalhando, né? Eu posso vir aqui? Vou limpar, vou catalogar, vou organizar. E aí ela disse, não, tranquilo, ótimo. E aí eu comecei a fazer esse trabalho. 2 meses depois eu recebi uma proposta de um emprego, secretária de uma escola de informática. E eu expliquei para ela, eu disse, eu vou aceitar esse emprego porque eu preciso ganhar um pouquinho para ajudar nas despesas e tal. Ela disse, não, tudo bem. 15 dias depois, me ligaram. A UPF te contrata como estagiária do laboratório de matemática, você ganhando uma bolsa. Oficializando uma bolsa. Serviço que tu já fazia ali. Isso aí. Então, eu não fiz isso querendo isso, entende? Eu achei que naquele momento eu podia contribuir ali e foi isso que aconteceu. Abriram várias portas para mim, conheci muitas pessoas, fui para congressos, estados diferentes em apresentações que as profs iam, a gente acompanhava. E então, assim, abriram ali portas, né? E, então, foi mais ou menos como uma iniciativa tua ali de se voluntariar a fazer um serviço que não... E na minha maior curiosidade aqui, que serviços tinha, assim, um laboratório de matemática? O que funcionava ali? Tem vários materiais, né? Então, assim, tinha todos os materiais concretos, né? Então, ali tinha esse material, tinham livros e mais toda, né? Várias coisas, na verdade, em caixas, muitas caixas, muita sujeira. Tava muitos anos lá desativado. E aí a gente pegava esse material e ia fazer oficinas nos outros campos, onde tinha cursos de pedagogia. Né? A gente fazia isso. Ou quando era aqueles cursos que antigamente tinha licenciatura de férias. Em julho a gente ia e ia com as professoras para nós fazer os trabalhos com essas oficinas, vamos dizer assim, com essas turmas. E foi aí que né? Aí eu consegui uma bolsa de mestrado em Rio Claro, São Paulo. Eu fui para lá com medo. Mas voltei certa de que aquilo não era para mim. É mesmo? Chegou a morar lá? Eu fiquei lá não deu, acho que uns 20 dias por aí. Não, talvez tenha sido pouco tempo, mas era muito longe. Sabe quando você sente que não era? Aí eu voltei para Passo Fundo. Comecei a fazer uma pós-graduação em Informática Aplicada à Educação, quando existia ainda, né, o disquete. E aí eu comecei a trabalhar numa escola municipal. Lá em Passo Fundo? Lá em Passo Fundo. E naquele ano ali, 2001, 2002, 2003, estavam acontecendo concursos na região, né? E aí eu fui chamada no concurso de Barra Funda, em 2002. E assim, um município que eu não conhecia, né? Que foi lá que a gente se conheceu. Que eu não conhecia, mas me acolheram muito bem, né? Trabalho lá até hoje, com sétimo, 8º e 9º ano. Também com 4º e 5º anos com jogos de lógica. E aí, depois, em 2013, eu passei no concurso em Rondinha e assumi lá também. Então, eu estava ainda, na época, morando em Rondinha e indo. Isso foi em 2003. Estou lá até hoje agora. Até hoje, então, Barra Funda e Rondinha são... Sim, eu venho dormir em Sarandi. Tu só passa por Sarandi aqui, Sarandi, né? sim. Correria. Lídia, o que mais se destaca, assim, na escola municipal? O que tu diria, assim, que é um diferencial ou que seja algo, né, de diferente ou de melhor ou de pior, assim, que tu analisa, que te fez ficar tantos anos, né? Porque eu até te pedi, e o estadual, e o particular, né? Não te atraía. O que a escola, a educação municipal, ela te atraiu, assim, pra... Sim. Na verdade, a estabilidade, né? Porque eu acabei passando em concursos, então isso é uma forma de estabilidade. Então,
já, como eu te falei, né, tinha recebido outros convites, mas permaneci nesses municípios que menores, né, você está mais próximo de tudo, né, das famílias, dos alunos, a gente conhece, né, às vezes a árvore genealógica, né, das crianças. Sim. Então, eu gosto muito de trabalhar ali nesses municípios e é nesse sentido, assim. Desde que tu começou lá atrás, isso era algo assim, desde que eu te chamei para entrevista, foi uma das primeiras coisas que me surgiu assim de te perguntar, quais foram as principais mudanças que tu acompanhou nesses anos? Porque a gente vê assim o ingresso da tecnologia, com certeza foi algo que movimentou muito, né? O próprio currículo pedagógico, horários, o que mais mudou assim que tu veio acompanhando nessa tua trajetória como professora? Os relacionamentos. Olha só. Eu acho que mudou, sabe? Como eu te disse, a gente tinha, né? As crianças tinham essa questão de o respeito pelo professor, né? E essas relações acabaram sendo desconstruídas em algum momento da história e que, claro, não são a maioria, né? São minoria, às vezes, de pais, de alunos, mas que, às vezes, afeta todo o entorno, né? Então, eu acredito que a questão dos relacionamentos... A gente sempre falou, né, da pandemia, que a pandemia iria trazer, né? As pessoas iam ser mais tolerantes, elas iam, né? Que valorizar essa relação. E, gente, a gente não está vendo isso, né? A gente está vendo algo que é bem diferente do que isso, né? Então, assim, nas redes sociais, né, agressão, acontece alguma coisa que aí, né, todo mundo se acha o direito de falar de uma profissão, falar de um estabelecimento educacional sem estar lá dentro. Então, muitas vezes é assim, ó, acontece o problema dentro da escola. As pessoas fora da escola, elas nos questionam. Viu? Aconteceu isso? Eu, não foi dessa maneira. Mas não, as pessoas preferem continuar acreditando na versão que era um problema. E, na verdade, nem era tudo aquilo. Então, assim, né, as pessoas julgam muito os professores, né? Todas as profissões, né? Todas as pessoas, né, no fundo. Mas, né, eu vejo, assim, muitas pessoas que não estão em sala de aula, não estão lá e daí se acham no direito, às vezes, de fazer críticas muito pesadas para os professores, né? Para além de uma mudança, isso dá para se dizer que é a maior dificuldade hoje em dia de lidar, de trabalhar? Tinha uma reportagem agora circulando, né, que 21% do tempo que a gente fica com os alunos, a gente fica chamando atenção, né? Então, assim, você chega na sala de aula, né, bom dia. Eles te olham muitas vezes, né? Não é uma realidade, assim, talvez só, né? Mas eu acho que é uma realidade do mundo, assim, do Brasil, né? Porque, às vezes, assim, tu planejou a aula. Tu sabe o que tu tem que trabalhar, né? Tu tem o teu caderno, o teu planejamento, da forma como você entende. Mas aí você chega lá e você não consegue desenvolver esse trabalho. E daí isso desmotiva a gente bastante. E que no final é para o benefício do aluno, né? Para que ele se construa. Isso que são eles que se prejudicam. Sim. São eles que se prejudicam, né? E toda essa relação, né, não só do professor com o aluno, mas também com as famílias, a comunidade escolar é importantíssima, né? Em 2019, eu recebi um convite. A prof. Maria Ângela, né, foi chamada para ser diretora da Escola Francisco Mariano Braga e ela teve a oportunidade de convidar quem ela gostaria, né, de estar na sua equipe. Então, ela convidou a prof. Simone como vice-diretora, a prof. Adria como coordenadora pedagógica da educação infantil e anos iniciais e eu como coordenadora pedagógica dos anos finais. Você, logo assim, quando, né, dá aquele medo, novamente, né? Já em janeiro de 2019, eu já procurei um curso sobre coordenação pedagógica. Porque, assim, eu não tinha muito... A parte teórica, não tinha, né? E aí, eu já fiz também a minha segunda pós-graduação em gestão escolar. E quando você está ali, nós formamos uma equipe, nós trabalhamos juntas. Depois, houve uma mudança em 2021, onde o professor Jackson assumiu a direção da escola, no lugar da prof. Maria Ângela, e a prof. Karina assumiu o lugar da prof. Adria.
E eu posso te dizer ali com toda certeza, nós já não éramos 4 na equipe, nós éramos 6. Foi assim, uma transição com diálogo e a gente conseguiu, assim, sempre que a gente precisa, até hoje a gente busca, né, essa parceria, né? E eu te digo assim, estando junto na gestão de uma escola, você tem um olhar diferente para os colegas professores, para os funcionários, para todos que estão ali, para os pais, para os alunos, tu acaba vendo eles de uma maneira diferente. E foi muito importante para mim. Eu cresci como pessoa durante este período. Eu tenho muito a agradecer a essas 5 pessoas que estiveram comigo esses 5 anos ali, porque eu não estou mais na coordenação da escola, mas o meu olhar continua aquele. Eu aprendi a olhar de uma maneira diferente. Sim. Então, a ficar mais próximo, tanto de pais quanto dos alunos, dos colegas de trabalho diário, assim, eu agradeço muito por essa oportunidade e fui muito feliz ali com eles nesse período. E a gente acha, né, que o desafio é só do aluno que está ali se preparando, né, para uma vida, mas olha todo o desempenho que tem que ter do professor para se preparar para acompanhar também essa juventude, né, para acompanhar as tendências, enfim, as novas tecnologias e tudo mais. Outro desafio que tu teve na tua carreira foi a rondinela, né? A gente já está, inclusive, aí no final do nosso programa. Não diz isso. Te falei que era pai bola aqui, nem dá tempo da gente falar tudo que quer, né? Mas sim. Como é que foi esse desafio da rondinela? Como é que surgiu e como é que ela está hoje, sim. Né? 2019, então, em julho, a Sicredi, né? Veio o pessoal da Sicredi, da prefeitura. O pessoal da Sicredi veio nos apresentar esse projeto. Cooperativas escolares. A gente nunca tinha ouvido falar disso. E era um projeto dentro mesmo do Sicredi, né? E depois nós descobrimos que tinham muitas cooperativas. Hoje, só a nível desse Sicredi, tem 282. Então, a Rondinela foi a primeira cooperativa escolar da Sicredi Região da Produção. E a gente tem muito orgulho dessa caminhada desses jovens, porque, assim, eles... trabalham com 7 princípios do cooperativismo, né? O primeiro é a adesão livre e voluntária. Ou seja, eles estão lá porque eles querem. Ninguém obriga eles a isso. Eles estão lá porque eles querem. Podem sair a hora que quiserem. Eles poderiam entrar a hora que quiserem? Ok, mas aí a gente determinou um tempo no início do ano para ter uma sequência, né? Então, as minhas andorinhas, eu digo, porque eles... já passaram mais de 150 alunos. Hoje, eles estão em 52. Então, a gente pode vir num programa aqui para falar sobre eles vão adorar. E foi uma coisa, assim, além do meu trabalho. Sim. Porque a exigência era um professor com 8 horas, e nós não tínhamos naquela ocasião. E aí, a diretora estava presente, eu disse, Mari, se você me apoia aí, vamos junto. E ela disse, bora lá. E daí a equipe toda se ajudou, né? Os profs também, né? Porque também era tudo novo, né? Tudo novo ali. Então, a cooperativa escolar está aí agora, uns 57 associados, eles têm o meu coração. E o que se trabalha ali com os alunos dentro da cooperativa escolar, Lídia? A cooperativa é como se fosse uma cooperativa. É uma cooperativa, todos né? os processos. Só que não é de grãos e não é de crédito, não é de serviços de saúde. É uma cooperativa educacional, com fins educacionais. Então, ali tem o presidente, tem o vice-presidente, tem tesoureiro, tem todo o conselho de administração, temos o conselho fiscal, que tem que fiscalizar o trabalho dos demais ali. Eles têm um objeto de aprendizagem, que eles trabalham e desenvolvem esse objeto de aprendizagem, que vendem, né? Porque eles também têm um recurso, que são as casinhas de passarinho com reutilização do papelão, né? Então, quem puder seguir a cooperativa escolar nas redes sociais, Cooperativa Escolar Rondinela. Que legal! E já fica o convite ao vivo aqui para que você venha com esses alunos também para a gente falar. Que legal, né? Como é bom. E também é uma maneira aí da gente continuar falando de educação, né? Porque hoje, a gente comemorando o Dia do Professor, se fala tanto disso, né? Como é importante e transformador. Você, como professora, estar aí em contato com os alunos, mais do que transmitindo conhecimento, transformando, né, a vida desses alunos. Com certeza, eles passando por bons professores, aí vão ser pessoas totalmente diferentes lá no futuro.
nós somos seres humanos, né? A gente falha também, mas a gente quer, eu acho assim, mais do que palavras, é o exemplo. Né? A gente vê ali profissionais que falam, mas o que você mostra? Né? Então, eu sempre tentei né, mostrar que existe um caminho diferente, né? Que você pode se doar sim a algo, que tu não precisa ter nada em troca, né? Se doa. Porque às vezes os alunos perguntam assim, vale nota? E eu pergunto, por que vale nota? Por quê? Se vale, você vai fazer a atividade de uma maneira, se não vale, vai fazer da outra? Não, você tem que ser assim o tempo inteiro, né? A gente brinca, né? Porque, assim, a matemática, ela já é difícil, né? Para alguns. Para uns é fácil, né? É minoria. Mas é minoria. Quem se dedica, quem, né, aprende a gostar e tal, você exige, né? Você tem que refazer as atividades. E às vezes, assim, dá um pânico, né? Ah, marquei uma avaliação. E aí as crianças ficam, meu Deus, né? Ai, tem prova, ai, tem avaliação, ai, tem avaliação, ai... E aí eu digo para eles, gente, vocês só vão se dedicar nos 5 minutos finais de um jogo, quem joga, quem... Não, se vocês... Eu avalio vocês o tempo todo. Tem alunos que, durante as aulas, eles fazem as atividades, auxiliam os colegas, mas no dia da avaliação não vai bem na avaliação. Mas não é por isso, a gente tem que valorizar. Não é a nota, não é aquele momento, e sim a construção né, a construção. Talvez fica nervoso, talvez, né? Tem vários fatores aí que influenciam. Então, a gente tu tem que ter esse olhar para os alunos. A gente, né? Sempre sai de casa pensando assim, meu Deus, que desafio eu vou enfrentar. Tem que ter uma inteligência emocional, muitas vezes, assim, que a gente, como ser humano, tem momentos que não acontecem. Então, assim, quando estava ali participando da gestão, estando ali em sala de aula, se você não consegue contornar os problemas, né, dar um outro rumo para esse, né, talvez isso é um desgaste ainda maior se você não consegue, né? Então, assim, a gente tem que respirar fundo, né? Seguir. Eu brinco, né, que o pessoal ali que estava junto comigo na equipe, que eles me ajudaram, porque eu sou, assim, uma pessoa muito transparente, né? Aí, se você chega para mim e você fala alguma coisa, a minha cara... Já vai te entregar. Já vai me dizer. Então, assim, as pessoas precisam entender que a cara é aquela ali. Esperam uns 10 minutinhos. Não, mentira. Não tanto. Mas, assim, eu tenho que, né, respirar, pensar e dizer, não, tem os dois lados, né? E conduzir de uma maneira correta, né? Nem sempre, mas eu sempre tento dar o meu melhor, né? Eu queria falar de tantos outros assuntos contigo, Lídia, de verdade. Assim, tinha várias questões aí pra gente abordar, pra gente entrar, e curiosidades até, né? Mas pra gente encerrar, eu só te pediria se tu pudesse trocar de profissão. Tu escolheria outra coisa? Dependendo aí de todos os desafios, tudo que tu já, né, passou. Eu não escolheria. Eu tenho, como eu te disse, né, um grande amor pelos animais. Também me dou através da ZAPA, da Associação de Proteção Animal aqui em Sarandi. Então, assim, eu gosto muito dessa questão animal, né? Assim, mas então, um pet, né? Ter um pet, esse é um sonho, é um hobby. Eu disse, é mais, né? Sim. Futuramente, alguma coisa assim, nesse sentido. Mas acredito que eu não faria, né? Faria exatamente essa mesma escolha. Tu é feliz como professora? Sou feliz. Apesar dos desafios, eu sou feliz. E eu acho que as pessoas conseguem observar isso. Quem me conhece, sabe. Que legal, que legal. Fico muito feliz de tu ter aceito. Olha, passou voando esse tempo, nós até extrapolamos aí o tempo do programa. Muito obrigada de verdade, Prof. Lídia, por ter aceito vir até aqui e falar um pouco da tua profissão no Dia do Professor. Sei que tu tá de folga hoje, né? Tá de boa aí. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, né? E como a gente fica feliz em ver que os nossos alunos, né? Que os alunos que passaram pela gente, né? Olha aí onde você está, né? Então, assim, isso também é uma forma gratificante. Adoro passar na rua e eles dizem, oi, Prof. Lídia, oi, Prof. Lídia. Eu vou conhecer a carinha de cada um, mas o nome não me peça. Então, muito obrigada, tá? Eu fico à disposição aí para pela Rondinela, pela Zapa, quando vocês tiverem oportunidade, a gente vem aqui, tá? Então, eu agradeço muito. E mais uma parabéns aos professores, né? Parabéns. Professores não desistam. Eu não dizia, não desistam. Eles estão querendo desistir, não desistam. Não desistam. A gente sonha alto, né? Com
com a valorização, mas eu acredito que o respeito, existe essa questão de salarial, né? Mas o respeito eu acho que é imprescindível. Valorizar, né? Valorizar um profissional aí que forma tantos profissionais. E nós aqui da Rádio Sarandi também deixamos aí o nosso parabéns, felicidades, né, aí pelo Dia do Professor, que essa profissão seja com certeza sempre mais valorizada por todos nós. Esse foi o Cá Entre Nós de hoje, dia 15 de outubro de 2025, com apoio de Sicredi e Coprel Telecom.